Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Toda glória e toda honra seja dada ao teu nome, Jesus. Da mesma forma que o apóstolo Paulo escreveu cartas de recomendações às igrejas, eu hoje, com Caminho, Verdade e Vida, lhe escrevo uma carta para a sua igreja chamada Coração. Isso aqui é CL41, Caminho, Verdade e Vida. Enquanto o mundo dorme, eu oro, luto e conquisto. Descrevo sentimentos, suor e sangue no meu disco. O nosso evangelismo não é de brincadeira. Tem que viver a mensagem pra ideia ser verdadeira. Sem fardo ou prisão, mundinho de ilusão. Deus não julga a aparência, eles são do coração. A missão vai além das paredes da igreja. Salvação dos perdidos do crack e a cerveja. Vivendo nesse mundo à beira de um colapso, com peso de uma geração. Sigo firme em cada traço. O rap se converteu, é minha arma pra lutar. A batalha começou, não tem pra onde recuar. A missão vai ser cumprida e nada pode nos parar, porque eu fui resgatado pra poder te resgatar. Salmo 41. A glória da segunda casa. Vem comigo, geral, assim que o rap tá na casa, tá ligado? Eu tava cansado, tá ligado? Mas Deus renovou as minhas forças, tá ligado, irmão? É o rap em nome de Cristo Jesus, irmão. Vem comigo, com fé e pronto pra lutar, derrubando as barreiras que querem nos parar. Armados com fé e pronto pra vencer. Pra ganhar essa batalha só depende de você. Armados com fé e pronto pra lutar, derrubando as barreiras que querem nos parar. Armados com fé e pronto pra vencer. Pra ganhar essa batalha só depende de você. Sou preta, sou mulher, evangélica guerreira. Vou seguir dessa maneira, minha fé é verdadeira. Levanto minha bandeira, sou eterna brasileira. Evangelização, essa é minha missão. Através da rima, através do louvor. Para a honra e glória de Emmanuel, meu Senhor. Minha fé é minha espada e meu escudo é o amor. Derrubando o inimigo, acabando com a dor. Represento a herança na vida da criança, que no olhar tem esperança, bonança. Relembrando a cada dia a minha infância, com muita dificuldade, mas também muita esperança. Para toda intervenção, Cristo foi a solução. Os canelinha tem unção, cada culto, cada igreja diz quem deu a direção. Com o dom da pregação, estamos firmes na rocha para conquistar nosso galardão. Armados com fé e pronto pra lutar, derrubando as barreiras que querem nos parar. Armados com fé e pronto pra vencer. Pra ganhar essa batalha só depende de você. Armados com fé e pronto pra lutar, derrubando as barreiras que querem nos parar. Armados com fé e pronto pra vencer. Pra ganhar essa batalha só depende de você. Com a força da palavra e a caneta na mão, faço parte do QG revolucionário cristão. Minhas armas são jejum e oração, muita fé e muito amor no coração. Da norte aos guetos da Baixada Fluminense, só crente em linha de frente, com ideia consciente, pregando a palavra em prol da nossa gente. Meu povo é carente, mas com Jesus na mente, com atitude coerente, nosso rap é chapa quente. Porque é assim que é, se mantendo de pé, remando contra a maré, acredite se quiser. Soldado de fé, nossa farda é roupa larga e boné. Salmo 41, Negra High MC, firmou conexão, tamo junto e misturado, a força do coração. Armados biblicamente contra o mal que é evidente, não dê brecha pra serpente. Armados com fé e pronto pra lutar, derrubando as barreiras que querem nos parar. Armados com fé e pronto pra vencer. Pra ganhar essa batalha só depende de você. Armados com fé e pronto pra lutar, derrubando as barreiras que querem nos parar. Armados com fé e pronto pra vencer. Pra ganhar essa batalha só depende de você. Eu sou lavada, sou remida pelo sangue de Jesus, a quem eu tenho muito amor e que sempre me conduz. Sou armada de fé, por isso estou sempre de pé. Nada pode me parar nem me fazer perder a fé. Quando eu caí, o inferno fez a festa. Pensaram que eu iria desistir da
da minha promessa. Mas Deus me levantou, me separou e me salvou. Agora eu fiquei sabendo que o inferno chorou. O inimigo não tem poder contra a minha vida, contra ele sou revestida com a couraça da justiça. Eu agradeço a Deus por tudo em minha vida. Se não fosse por ele, ele estaria destruída. Tipo Josué ganha vitória pela fé. Jamais vou desistir, estou armada de fé. Pode vir, pode G3 ou AK, nada pode me parar, nada pode nos parar. Armas com fé e pronto pra vencer. Pra ganhar essa batalha só depende de você. Armas com fé e lutar, derrubando as barreiras que querem nos parar. Armas com fé e pronto pra vencer. Pra ganhar essa batalha só depende de você. Fé e pronto pra lutar, Derrubando as barreiras que querem nos parar. Armados com fé e pronto pra vencer. Pra ganhar essa batalha só depende de você. Armados com fé e pronto pra lutar. Derrubando as barreiras que querem nos parar. Armados com fé e pronto pra vencer. Pra ganhar essa batalha só depende de você. aleluia, aleluia. Esse é o limite de Asaf. Aham. Você nasceu pra dar certo, tá ligado? Deu a missão e por isso eu vou seguir. A carga é pesada, mas não vale desistir. Querer vitória sem fé não adianta. No jogo da vida você colhe o que planta. Enfrente os leões, se for necessário duvidarem de você, então prove o contrário. Se o céu é o limite, então vai e faz o seu. Faça o possível, deixa o impossível com Deus. Ninguém vai te parar. Revestido com armadura, a cada passo em frente é uma semeadura que nada abala a estrutura. Tipo os montes de Sião. Segredo da vitória é um sincero coração, dedicação e disciplina, fé e ousadia. Buscando um bom lugar, chegou o grande dia. Meu sonho, viver dessa obra. Chegou nossa hora. Não sei quanto a vocês, mas eu vou fazer Assim, ó, história. O céu é o limite. Me parar, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu estou buscando meu lugar, rumo ao céu eu vou. vai além de vir as nuvens, estrelas, constelações. É muito mais que ser o canto que canta as multidões. Propagar sua verdade na cidade de ilusões. Voando pelas vielas, avenidas e nações. O palco te projeta, a luz até realça. Vencer não é só marca do boné, tênis ou calça. Muita calma, neguinho, se caiu, fica de pé. Só atravessa o mar vermelho quem nunca perdeu a fé. Poesia tem poder pra te fazer entender que os leões daquela cova foram feitos pra bater. É filosofia, me dá O mundo não vai me parar, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu estou buscando meu lugar, rumo ao céu eu vou. No céu que começa no chão, vejo infinito universo na palma da mão. Espírito e coração, sigo tipo sem religião. Firmamento sem limitação, seu exemplo seja a atuação. Seja você a própria mudança que tu prega no teu sermão. Pedro negou Cristo 3 vezes, eu neguei. Limite 7, definiu que é Deus pra mim melhor que uma TV de LED Full HD. Em minha oração, em bênçãos agradece a missão. Presentei igual as 3 vezes mais. Menino, que esse som 2012 descer. Eu vou dizer, Pai, perdoai-os, pois ainda não sabem o que faz e o que fazer. Eles mal podem saber, e contigo conversa em cada verso. Então se o céu for o limite, oh Lorde, eu foco é no universo. O céu é o limite e eu tô pronto pra voar. Como um pássaro esse mundo não vai me parar, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu estou buscando meu lugar, rumo ao céu eu vou. O céu é o limite e eu tô pronto pra voar. Como pássaro esse mundo não vai me parar, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu estou buscando meu lugar, rumo ao céu eu vou. Céu é o limite. glória a Deus. Pra encerrar. Vamos lá. Não sei a letra dessa não, hein? Me ajuda aí, hein? Eu não vou temer, pois Jesus me dá poder.
sei que vou prevalecer. Com Jesus vou triunfar. Eu não vou parar, tenho que perseverar. Pois Jesus é meu amigo, ao meu lado sempre está. Eu não vou temer, vou prevalecer, pois Jesus me dá poder no meu proceder. Se o mar tenta me afogar, o Senhor me traz à tona pra eu respirar. Pois tudo que sou entrego a Ti, até o meu desejo de adorar vem de Ti. Te louvo, ó Deus, por me salvar. Te louvo, ó Deus, por me ajudar. O mundo tá cruel, mas eu vou prosseguir. Eu sei que o inimigo vai me perseguir, mas 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingida. Estou livre do castigo, Deus está comigo. Eu sei que isso tá na Bíblia, eu não me engano. O mundo tá embaçado, mas tem de bom ânimo. Pois Jesus me dá poder, sei que vou prevalecer. Com Jesus vou triunfar. Eu não vou parar, tenho que perseverar. Pois Jesus é meu amigo, ao meu lado sempre está. Eu não vou temer, vou prevalecer, pois Jesus me dá poder no meu proceder. Se o mar tenta me afogar, o Senhor me dá força pra eu respirar. Pois tudo que sou entrego a Ti, e até o desejo de adorar vem de Ti. Te louvo, ó Deus, por me salvar. Te louvo, ó Deus, por me ajudar. O mundo tá cruel, mas eu vou prosseguir. Eu sei que o inimigo vai me perseguir, mas 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingida. Estou livre do castigo, meu Deus está comigo. Eu sei que isso tá na Bíblia, eu não me engano. O mundo tá embaçado, mas tem de bom ânimo. Jesus me dá poder, sei que vou prevalecer. Com Jesus vou triunfar. Eu não vou parar, tenho que perseverar. Pois Jesus é meu amigo, ao meu lado sempre está. O meu bonde tá sem freio, veio pra agitar. DJ aumenta o som, faz o povo balançar a pegada. Hip hop faz parte do meu show. Na música gravada eu evoluo meu flow. Cada rima encaixada, a galera grita roll, depositando energia pra você se superar. Pois só em Jesus Cristo nós vamos triunfar. Manos e minas, abandonem as esquinas e vem colar com nós. Escuta a nossa voz e deixa o diabo em maus lençóis. Ele fica feroz, mas vai perder. Sou H.A, eu não vou temer, porque no sangue de Jesus tem todo o poder. Jesus me dá poder, Sei que vou prevalecer, com Jesus vou triunfar. Eu não vou parar, tenho que perseverar. Pois Jesus é meu amigo, ao meu lado sempre está. Eu não vou temer, você também não. Jesus me dá Poder, sei que vou prevalecer, com Jesus vou triunfar. Eu não vou parar, tenho que perseverar. Pois Jesus é meu amigo, ao meu lado sempre está. Eu não vou temer. Glória a Deus. Obrigada. Obrigada, gente. Então, pode sentar. Alguém pega um copinho d'água para mim, por favor. Não, não precisa não, tá aqui. Muita marra para mim. Um copo do meu lado e eu pedindo água. Então, nós vamos passar esses 2 dias falando sobre Atos 2:42, falando sobre oração, comunhão, partir do pão e doutrina. E nós separamos o dia de hoje para poder estar aprendendo mais com o Senhor a respeito da ceia, para poder pensar e meditar um pouco mais sobre aquele momento do qual a Bíblia fala, Atos fala que todos os dias os discípulos se reuniam para partir o pão. Todos os dias os discípulos paravam tudo o que estavam fazendo para sentar à mesa com a igreja, com o povo, para pegar um pedaço de pão
para pegar uma porção de vinho e compartilhar entre eles. E a gente vai estar separando esse momento para poder pensar e refletir a respeito disso. E eu espero que, com o poder do Evangelho, nós possamos sair daqui transformados e renovados. Eu creio que nós vivemos numa tensão durante toda a nossa vida cristã, e é uma tensão do qual nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos em uma balança em que, de um lado, está o pecado, do outro lado está o pecado, e no meio há o Evangelho. Porque nós precisamos estar atentos o tempo todo para não nos tornarmos cristãos nem liberais e tampouco cristãos legalistas. O que eu estou querendo dizer? Opa! O pessoal está soltando os fogos da vitória do Flamengo até agora, cara. Flamenguista é fogo, né, cara? Flamenguista é fogo, está soltando fogos até agora. Então, como eu estava dizendo, nós precisamos tomar cuidado na nossa vida para se manter no equilíbrio, para que nós não nos tornemos... Obrigado. Daqui a pouco todo mundo... Amigo! Meu Deus. Terceira vez. Nós precisamos tomar cuidado para não nos tornar cristãos, nem legalistas, tampouco liberais. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque do lado dos legalistas estão os religiosos. Do lado dos legalistas estão aquelas pessoas que vivem pela tradição, vivem pelos costumes, vivem pela cultura, vive baseado naquilo que lhe foi ensinado, vive sacramentando o que nunca foi sacramentado pelo Evangelho, vive colocando em lugares que Cristo não colocou algumas coisas que a partir da sua tradição, a partir da sua cultura, ela se tornou algo importante, mas que nunca foi importante na mensagem de Cristo. E por outro lado, nós precisamos tomar cuidado para que nós não nos tornemos liberais, no sentido de se tornar pessoas que não conhecem mais os limites dentro daquilo que é o sagrado, do que é o sagrado e o que não é sagrado. Da mesma forma que existem pessoas que elas não vestem qualquer tipo de roupa, que elas não frequentam qualquer lugar, que elas têm uma linguagem, que elas têm um discurso específico, por causa da sua tradição, por causa da sua cultura religiosa. Existem outras pessoas que vivem num legalismo, vivem num liberalismo, a ponto de tudo aquilo que ela faz, independente daquilo que seja, ela acredita piamente que não interfere naquilo que ela é. Então, a pessoa... Vamos colocar esses tipos de exemplos. As pessoas frequentam determinados lugares que ela sabe que aquele lugar é um lugar em que ele está extremamente inclinado ao mal, está extremamente inclinado ao pecado, mas ele diz: a minha liberdade, Cristo comprou uma liberdade para mim que me permite fazer qualquer coisa. Esse tipo de gente é um tipo de gente que não entende a graça, que usa a graça como uma ferramenta para benefício próprio, que a graça não tem mais a ver com Deus liberando o seu amor, mas é Deus se tornando permissivo com todo tipo de pecado, com tudo aquilo que Ele faz, e aquela pessoa acredita de verdade que Ele pode colocar tudo na conta da graça. Tudo que Ele faz, Ele pode colocar na conta da graça, quando na verdade, a graça, ela não diz que eu posso fazer tudo, mas a graça diz que independente daquilo que eu faça, eu sou amado por Deus. Eu posso ser o cara mais religioso possível,
Ou posso ser um cara que está ali, que ama Cristo, que ama demais o Senhor e que está buscando um zelo extremo demais, e a graça diz: ó, eu amo esse cara e eu estou fazendo reparos na vida dele. Como o cara pode ser um cara liberal e o Senhor está dizendo: eu amo esse cara, mas eu quero fazer reparos na vida dele. E com relação à Santa Ceia, eu estou falando isso tudo porque com relação à Santa Ceia não pode ser diferente. Porque a história já mostrou para nós que a igreja, ela transitou por esses extremos. Porque se nós olharmos para a igreja de Corinto, nós vamos ver que a igreja de Corinto, ela se tornou uma igreja, eu não vou dizer que ela era liberal, mas os resultados daquilo que ela fazia aponta para um liberalismo. Abre comigo aí, em 1 Coríntios 11, versículo 17. 1 Coríntios 11, versículo 17. Primeira Coríntios 11, versículo 17. Ele diz o seguinte: todo mundo achou? Amém ou misericórdia? Cara, eu nunca fiz isso, sempre quis fazer isso, cara. Me senti até mais pastor agora, cara. Sério. Versículo 17 diz o seguinte: nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós. Vos reunis na igreja... Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte eu creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Só até aí. Paulo está dizendo ali, Paulo está dizendo para nós, e Paulo está querendo dizer para a igreja de Corinto o seguinte: olha só, quando vocês se reúnem, vocês não estão se reunindo para poder celebrar a ceia do Senhor, mas vocês estão se reunindo simplesmente para fazer festa. Vocês estão se reunindo simplesmente para poder comer e beber. Vocês não se reúnem mais para poder exaltar a Cristo, para poder fazer menção do sacrifício de Cristo, mas vocês se reúnem para poder fazer festa. Não existia mais no limite no que era sagrado e o que não era. Para a cultura daquela época, era comum a sociedade como um todo, toda vez que eles se reuniam, eles eram um povo que, ao tempo todo, eles estavam se reunindo, e normalmente nessas reuniões tinham comida, e era comum eles sentarem numa mesa, que a mesa era tipo no formato de um U, e todo mundo sentado no chão, e as pessoas mais importantes, as pessoas mais ricas, elas sentavam à mesa, enquanto que as pessoas mais pobres, seus empregados, seus serviçais, eles ficavam atrás esperando o que sobrava da mesa para eles também poderem comer. Isso era um costume corriqueiro, cultural, daquele tempo onde se haviam escravos, onde algumas pessoas eram tratadas como coisa. E Paulo está dizendo para esses caras aqui que eles estão fazendo a mesma coisa na ceia do Senhor. Paulo está dizendo para esses caras aqui que não existe diferença alguma entre a ceia que eles
dizem celebrar ao Pai e as reuniões que eles fazem na sua própria casa. Então Paulo diz, cara, se vocês querem comer, comam em casa. Se vocês querem se embriaguem em casa. Aqui, não. Corinto era uma cidade muito conhecida e muito famosa por ser uma zona portuária. E por ser uma zona portuária, existia todo tipo de gente. Então, quando o evangelho chegou naquela cidade, ela chegou não só atingindo as classes mais pobres, mas ela atingiu uma variedade enorme de gente. Então você tinha os ricos sentados à mesa, ou sentados congregando junto com os pobres. E esses ricos dizem o seguinte, na mentalidade deles, eles dizem o seguinte: bom, já que eu sou rico, eu tenho prioridade de sentar à mesa. E os meus servos, aqueles cristãos que em outra ocasião são meus funcionários, eles esperam eu comer e depois eles comem. Paulo diz, não. Aqui não existe segregação. Aqui não existe divisão. Aqui, como ele fala em outro ponto, ele vai dizer, o servo serve ao seu Senhor como se estivesse servindo a Cristo. Da mesma forma que o patrão, da mesma forma, ele serve, ele trabalha junto com o seu funcionário como se estivesse servindo a Cristo. E ele diz, não existe divisão. Aquela igreja ali estava se tornando liberal. E eu percebo quantas vezes nós nos reunimos e nós perdemos o senso de entendimento daquilo que nós estamos fazendo quando nós pegamos do pão e pegamos do cálice. O quanto nós estamos desorientados, achando que nós estamos simplesmente comendo de um pão e bebendo de um vinho. Por outro lado, o século III, ele nos causou muitos problemas, né? O início do século II até o final do século III, para a igreja foi um período muito conturbado e muito tumultuado. E assim, nesse sentido, um dos grandes desserviços do século III foi sacramentar, foi colocar um peso sobre a Santa Ceia maior do que aquela que ela tem, porque aquilo que Jesus instituiu como uma celebração, ela passa a se tornar no século III um culto fúnebre. A partir do século III, ele passa a se tornar um sacramento, um meio de graça, aonde os pecadores, aonde os cristãos, eles vão ali, não mais para celebrar ao Senhor, mas eles vão ali para poder prantear aos pés do Senhor os seus pecados, como se eles estivessem indo a um culto fúnebre. Então, eu não sei se vocês já viram algum filme do período pós-Cristo, onde os irmãos se reuniam para poder celebrar a ceia, e era uma festa, era uma celebração. A Páscoa, que era o período que Jesus ministrava a ceia, era um período de celebração. Só que no século III, esse período de celebração, ele se torna um culto fúnebre. E nós percebemos que o legalismo toma conta do século III, toma conta daquela igreja ali, e é uma realidade que se arrasta até os dias de hoje. Porque eu não consigo entender por que na igreja nós nos reunimos para cear e as músicas são tristes, cara. Eu não entendo por que quando nós pegamos do pão e do vinho. Na verdade eu entendo, mas o entendimento disso fica para o final da ministração. Mas o cara, quando pega o do pão e do vinho, tipo, o semblante dele cai, e ele vai murchando, ele vai ficando pequenininho,
se ele pudesse, ele se escondia atrás da cadeira e tomava ceia escondido. Como se nós estivéssemos velando o Senhor, como se nós estivéssemos numa igreja católica e que tem uma imagem de Cristo aqui morto, e nós estivéssemos ali fazendo a missa de 7º dia dele, ou a missa de 2000 anos dele. Esse liberalismo, esse legalismo, ele se arrasta até os nossos dias. Mas eu queria que nós pensássemos aqui agora, nós refletíssemos um pouco sobre o que Cristo falou a respeito da sua própria ceia. E para isso eu queria que a gente abrisse lá em Lucas, a partir do versículo 22, aliás, Lucas 22, a partir do versículo 14. Quem for achando vai dizendo amém aí. Quem não achou vai dizendo misericórdia aí. Lucas 22, a partir do versículo 14. O evangelista nos diz o seguinte: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, e havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O que Cristo disse sobre a ceia é exatamente isso aqui. E eu queria que nós nos aprofundássemos um pouco para poder entender melhor qual é o cenário, o que está acontecendo aqui. Então Jesus, ele está sentado, ele está reunido com os discípulos, ele já separou um lugar, ele já preparou, já começou a Páscoa, e Jesus, ele chama aquelas pessoas que estão mais próximas, aqueles 12 discípulos, e se separa para poder ceiar. Então eles estão sentados à mesa, junto com os apóstolos, e Jesus começa um discurso. A ceia, ela era ministrada em 3 etapas. Primeiro eles comiam das comidas que estavam à mesa, por isso eu digo que era uma refeição mesmo. Eles comiam daquilo que estavam à mesa, e num determinado momento, Jesus, ele separa aquele momento ali para poder, a partir de agora nós vamos ministrar, nós vamos celebrar a ceia do Senhor que ele estava instituindo ali para aqueles discípulos. E ele começa o discurso dizendo o seguinte: na nossa Bíblia, na nossa tradução, ele diz o seguinte: e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Para nós, para a nossa Bíblia aqui, esse termo, o original desse texto, ele não faz muito sentido. Então, como a Bíblia ela é um texto que está tentando dizer para pessoas que não são gentias, explicar o que está acontecendo naquele período ali, algumas coisas às vezes passam desapercebidas, mas que são de extrema importância. Porque nessa passagem, nesse início de discurso de Jesus, o que Jesus disse é mais ou menos o seguinte: e disse-lhes: com grande desejo, desejei comer convosco essa Páscoa. Então parece uma redundância. Eu desejo desejar, né? Ou desejei desejar. Para nós no português parece uma redundância, mas para um judeu isso é extremamente importante. Porque quando eles dão ênfase a alguma coisa repetindo a sua palavra, como por exemplo, quando Jesus fala o seguinte: em verdade vos digo. Essa repetição da palavra
quer dizer que Jesus vai falar agora alguma coisa que é extremamente importante e que precisa de total atenção daqueles que estão ouvindo. Então Jesus fala para aqueles discípulos ali, olha só, presta atenção no que eu estou te falando. Não tem quando a gente fala assim, aí, se liga só, primeiro você chama a atenção da pessoa e depois você fala o que você quer dizer. Naquilo que parece uma redundância para nós, para um judeu ele entende agora, Jesus vai falar algo extremamente importante. E ele fala para os discípulos com intensidade. Esse ansiosamente quer dizer intensidade. Quer dizer algo intenso, quer dizer que Jesus vai falar alguma coisa profunda. E que os discípulos precisam prestar muita atenção para aquilo que ele vai dizer. E as palavras que Jesus profere são exatamente essa. Com grande desejo, desejei comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei, até que ele se cumpra no reino dos céus. Quando Jesus ele fala que ele está esperando que essa ceia se cumpra no reino dos céus, Jesus ele está falando o seguinte, olha só, nós estamos compartilhando de um momento, aqui agora, em que ele só vai se repetir na eternidade. A partir de agora, esse momento, eu só vou sentar à mesa com vocês novamente no dia em que nós estivermos sentados à mesa, no dia que nós estivermos sentados à mesa na Nova Jerusalém. A partir desse momento aqui, eu não vou estar mais sentado com vocês. Mas eu espero ansiosamente que essa ceia se cumpra, e essa palavra que se traduz para se cumpra, para a gente aqui na nossa Bíblia, no original grego ela significa completo, ela significa inteiro. Então Jesus está dizendo que ele só vai sentar à mesa com os discípulos de novo quando o reino de Deus estiver sendo estabelecido, foi estabelecido por completo, quando o reino de Deus foi estabelecido por inteiro, quando não existir mais sinais do pecado, quando não existir mais sinais da mancha que o pecado deixou em nós, quando o reino de Deus foi estabelecido por completo, Jesus sentará à mesa novamente. Eu não sei se você percebeu, mas isso é muito louco, porque nós não estamos falando de algo que nós podemos banalizar, ou de algo que nós precisamos colocar no altar e venerá-lo, mas é o que nós precisamos entender. Por que isso é uma celebração? Porque aqueles que participam da ceia do Senhor em vida são aqueles que vão sentar à mesa com o Pai na eternidade. Não é à toa que Jesus ele não ceava com a multidão. Não é à toa que Jesus não parava quando ele dividiu os pães e os peixes. Não é à toa que ele não instituiu uma santa ceia ali. Mas quando Jesus vai cear, ele ceia com aqueles que ele sabe que estarão assentados na mesa na eternidade. Jesus não ceia com qualquer um. Jesus não senta à mesa com alguém que ele não identifique como alguém que vai estar sentado na eternidade com ele. Isso é muito sério. E isso é muito gostoso, cara. Isso enche o meu espírito, cara, de alegria. Isso é motivo para eu ficar aqui 10 horas, cara. Isso é motivo para eu ficar aqui o resto da noite dizendo santo, santo, santo é o Senhor, cara. Porque eu vou sentar à mesa na eternidade com o Pai.
Porque quando nós estamos nos reunindo para poder cear, nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, nós aguardamos ansiosamente o dia em que você disse que nós estaríamos sentados à mesa com o Senhor novamente. O Léo estava falando ontem, estava ministrando ontem, ele estava falando das coisinhas que, né, as coisinhas fofas que ele fala. Pode achar que eu não vou contar aquela não, nem vou postar no Facebook. Mas ele estava falando de como ele fala: Jesus, deixa eu apertar sua bochecha, Jesus. Deixa eu dar uma mordida no seu nariz. Ô Jesus, vamos fazer 5 minutinhos aqui, vamos fazer na mão, eu e você 5 minutos. Cara, o sentimento que é gerado dentro do meu coração, quando eu entendo que eu estou participando de um momento e que vai se reproduzir na eternidade com os santos, é um sentimento de alguém, cara, que quer fazer isso, e quer dizer: Senhor, Tu é o cara, brother, e eu quero muito estar aí contigo. Nós não vamos sentar na eternidade para poder velar o Senhor, mas nós vamos chegar na eternidade para poder sentar à mesa com Deus. O que Jesus disse sobre a ceia é exatamente isso. E Ele continua dizendo o seguinte: e tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Versículo 19: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o meu cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Duas coisas precisam ser acentuadas e mencionadas aqui nesse texto. Para que haja esse assentamento na eternidade, para que haja esse assentamento no trono, no banquete de Deus, na mesa de Cristo, essa cerimônia, esse momento em que nós ceamos, ele tem duas realidades. A primeira realidade é que o corpo de Cristo, ele não é meramente o corpo de um homem que foi sacrificado numa cruz. Ele não é meramente o corpo de alguém que estava entre marginais por ser um marginal. Ele não era o sacrifício de um profeta. Ele não era o sacrifício de um sacerdote. Ele não era o sacrifício de um mártir. Mas é o corpo de alguém que, como ele fala no versículo 19, está sendo oferecido em sacrifício. Eu fico louco quando eu vejo João Batista, né? Jesus está vindo e João Batista olha para ele e sai gritando igual um louco, né? João Batista deve ser aquele cara tipo exagerado, que vive gritando, deve viver rouco, João Batista, cara. De tanto que aquele loucão gritava. E eu imagino Jesus vindo em direção a ele, e João Batista berrando: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista olha para aquele cara e fala: esse cara aí não é qualquer um não, cara. Esse cara aí é o cara que vai se entregar em sacrifício para poder abolir, para poder tirar, para poder cancelar e anular toda a autoridade que o pecado tem sobre a vida dos santos. Esse é o cara que vai tirar o pecado do mundo. Esse é o cara do qual os profetas disseram. Esse é o cara do qual os sacrifícios que eram oferecidos no templo apontavam.
Esse é o cara de que quando uma serpente foi levantada no deserto, fazia menção. Esse não é o sacrifício de um homem, ou esse não é o sacrifício de um povo. Esse não é o meu sacrifício por mim mesmo, mas esse é o sacrifício de Deus em favor de nós. Quando Deus, Ele faz uma aliança com Abraão, era costume da época, e se você olhar o texto você vai ver, era costume da época se fazer um sacrifício para poder selar um compromisso, uma aliança entre duas pessoas. E quando Deus vai fazer essa aliança com Abraão, Abraão vai lá, prepara o altar, prepara o animal, parte o animal do meio, está tudo bonitinho. Na hora de fazer o sacrifício, na hora de executar a aliança, porque ela era uma aliança feita em concordância de duas pessoas, Abraão dorme. Abraão vai tirar um cochilo. E o próprio Deus faz uma aliança com Abraão sem a participação de Abraão. Sabe o que isso quer dizer? Que a aliança que Deus tem com a gente não depende de nós. A aliança que Deus fez com a gente não depende do nosso desempenho. A aliança que o Senhor fez com a gente não tem a ver com eu cumprir com a minha parte. Cumprir com a minha parte nessa aliança é uma consequência de algo que o Senhor já garantiu. Cumprir com a minha parte nessa aliança é um resultado da minha fidelidade a Deus. Mas em qualquer momento que eu não for fiel, essa aliança ela não vai ser quebrada porque ela não depende de mim. E Jesus ele faz a mesma coisa. O sacrifício de Jesus, a aliança que Jesus faz com aqueles que vão sentar à mesa com Ele, é uma aliança que não tem participação do homem. Porque não é o sacrifício do homem, é o sacrifício de Deus. Isso é algo para que a gente celebre. Isso não é algo para que a gente faça um velório. Isso não é algo para que a gente se esconda atrás da cadeira. Isso é algo para que a gente agradeça e glorifique a Deus. Porque isso é graça. E a outra coisa importante nesse texto é que Jesus fala no versículo 20: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice de quê? Da nova aliança. Aquela aliança, aquele pacto que Deus fez com Abraão, ele não foi anulado, mas eu faço com vocês, comigo, com você, eu faço com aqueles que vão sentar à mesa com o Senhor, uma nova aliança. E essa aliança, ela não é baseada no sangue de animais, mas ela é baseada, como ele fala no final do versículo 20, no meu sangue derramado por vós. Entenda uma coisa: quando nós sentamos à mesa para cear, o que nós estamos fazendo não tem a ver comigo, não tem a ver com a gente. O que nós estamos fazendo tem a ver com o Senhor. Nós damos tanta ênfase ao fato de reconhecer, de confessar e de olhar para os nossos pecados, que nós esquecemos do motivo pelo qual nós estamos ceando. Por isso que eu digo que eu falei que eu não entendo, mas depois eu voltei atrás, não, eu entendo, mas eu não posso contar, porque senão, quebra o andamento da ministração. Mas hoje nós damos mais ênfase à questão dos nossos pecados, a olhar para dentro de nós mesmos, identificar os nossos pecados, para poder cear, do que olhamos para aquilo que o Senhor está fazendo, olhando para por que nós estamos ceando. A ceia não diz respeito a nós, mas a ceia diz respeito ao Senhor. A ceia não diz respeito a quem está tomando, a ceia diz respeito a por quem nós estamos tomando.
A avaliação do nosso pecado não é uma avaliação que nos constrange aqui na ceia. A avaliação do nosso pecado deveria ser uma avaliação que nos constrange na vida. Se avaliar nos nossos pecados aqui, e se não tivesse havido ceia? Então não se avalia, então não se arrepende, então não se esconde atrás da cadeira. O momento aqui não é um momento de somente se avaliar. O momento aqui é um momento de celebrar. O momento aqui é de exaltação. O momento aqui é lembrar que o sacrifício de Jesus é suficiente para me fazer sentar à mesa com Ele. O momento aqui é porque nós estamos... o momento aqui é de que, uma vez que nós estamos inseridos na realidade do reino de Deus, essa realidade nos transforma. Essa realidade nos ofende. Essa realidade nos constrange. Essa realidade nos lança para o pó todos os dias. Meu irmão, não faça da ceia o seu momento de arrependimento, o seu momento de ser ofendido pelo Evangelho. Sabe por quê? Porque aqueles que foram renovados no Espírito são ofendidos dia após dia. Aqueles que vivem na realidade do reino de Deus se ofendem todos os dias, em todo momento. Sabe por que você vê pessoas que não são ofendidas pelo Evangelho? Que não se quebrantam, que não se arrependem, porque eles vivem dentro de um contexto, mas não fazem parte de uma realidade. Vivem dentro de um contexto de igreja, mas não fazem parte da realidade do reino de Deus. E por causa disso, só tiveram uma mudança de práticas, e não tiveram uma mudança de vida. Então, quando essas práticas elas são quebradas, qual a diferença? É só uma prática. Agora, quando existe uma mudança de vida, aquilo ali não nos pertence mais, e quando nos atinge, nos ofende, porque não faz mais parte de nós. E quando eu estou falando disso, estou falando do pecado. Quando o pecado nos atinge, ele nos ofende porque não faz mais parte de nós. E por não fazer mais parte de nós, e por sabermos que estamos inseridos dentro de uma realidade, nós não precisamos de um culto para poder se arrepender. O culto que nós somos faz com que nós nos arrependamos naturalmente. O Léo falou um negócio ontem que tem muito a ver com aquilo que eu penso para mim mesmo. Cara, eu vou fazer com que até os meus pecados glorifiquem a Deus. Porque a partir do momento que eu me arrependo, se Deus esperasse que nós fôssemos seres perfeitos, Ele seria o cara mais frustrado do mundo. Porque, justamente por causa disso, Ele não espera de nós essa parte do pacto. Ele mesmo garante tudo. Porque Ele sabe que nós não somos capazes de responder de forma eficiente, de forma santa. Então Ele mesmo garante tudo. Então, ciente que eu não sou perfeito e que eu sou um ser pecador, no momento que eu peco, eu falo: Senhor, eu preciso que isso te glorifique. E é através do arrependimento que o nome de Cristo é glorificado. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui agora, o que eu estou querendo dizer, comunicar, e o que faz sentido para a gente hoje, entender, é que nós não estamos sentados, nós não participamos, nós não estamos participando de um mero memorial, como as tradições vão dizer. Nós não estamos participando de um momento em que a história deu o nome de transubstanciação, que é quando o corpo e o sangue de Cristo passam a ser o pão e o vinho. E também não estamos falando de consubstanciação,
que a tradição deu esse rótulo para quando o sacrifício, para quando o sangue e o corpo de Cristo estão na ceia, estão sobre os elementos. Mas o que Jesus disse sobre a ceia foi que esse é o meu sangue, esse é o meu corpo. Como nós vamos entender isso? Somente de forma espiritual. Como essa realidade vai entrar na nossa cabeça? É uma realidade que ela só vai entrar se nós discernirmos ela espiritualmente. Que nós compartilhamos espiritualmente do corpo e do sangue de Cristo. Que por causa desse sangue que foi derramado sobre nós estamos sendo purificados. E mais do que isso, nós estamos autorizados a sentar à mesa do Senhor. E se você quer mais um motivo para poder agradecer a Deus, se alegrar a Deus por causa da ceia, é que Jesus disse nesse texto que Ele espera ansiosamente comer com a gente essa Páscoa. Ele aguarda ansiosamente no dia em que essa Páscoa vai acontecer novamente na eternidade. Dando momento heresia aqui, né? Jesus está lá com Deus falando: Deus, consuma logo tudo, porque eu estou ansioso para poder sentar à mesa com aqueles que eu resgatei do mundo. Eu estou louco para poder compartilhar deles experiências, momentos. Eu quero muito olhar nos olhos de cada um deles e dizer: cara, como eu estou feliz de que você esteja aqui agora. Como eu esperei por esse momento. Você está feliz por estar aqui? Eu estou mais feliz ainda. Você está se regozijando por estar aqui? Eu estou mais feliz ainda. Eu queria muito mais que vocês estivessem aqui. Os discípulos, eles sentavam à mesa com o Senhor. Aliás, os discípulos, Jesus veio para poder assentar à mesa com os discípulos. E nós, hoje, aguardamos o momento em que nós vamos assentar à mesa, nós vamos até o encontro do Senhor, sentar à mesa com Ele, amém? Que você entenda isso, cara. E que toda vez que você cear, você possa... O nego não vai entender nada na sua igreja, cara. Mas que possa ser um tomar de ceia diferente. Possa ser um tomar de ceia, não baseado numa repetição, ou não porque a sua tradição diz para ser feito daquela forma. Que seja uma festa particular sua, mas que seja uma celebração. Eu queria que você ficasse de pé agora. E a gente vai estar distribuindo não os elementos, mas nós vamos estar distribuindo do próprio corpo. Nós vamos estar distribuindo do próprio sangue de Cristo. E eu queria que nesse momento, que desde já, você já passe a agradecer ao Senhor. Porque você entende isso. Que eu possa ver sorriso no rosto de vocês. Que o Senhor possa ver sorriso no rosto de vocês. Porque nós estamos aqui agradecendo ao Pai. Porque estamos sentando à mesa junto com Ele. Porque um dia nós iremos ao encontro dEle para poder cear, para poder sentar à mesa. Que esse momento não tenha a ver com você. Que esse momento não tenha a ver com os seus pecados, mas que esse momento tenha a ver com por quem nós estamos celebrando a ceia.
Agradece ao Pai por isso, cara. Abre a sua boca. Eu não tenho mais nada para falar. A única coisa que a gente quer ver aqui agora é agradecimentos. A única coisa que nós queremos ver agora é a igreja de Cristo agradecendo ao próprio Cristo pelo sacrifício dele. Agradeça ao Senhor pelo sacrifício. Agradeça ao Senhor pelo sangue. Agradeça ao Senhor pelo corpo. Agradeça ao Senhor por esse novo pacto. Agradeça ao Senhor por essa nova aliança. Santo é o teu nome, Deus. 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 Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Cristo. Obrigado, Cristo. Te rendemos graça, honra, majestade. Agradeça ao Pai. Agradeça ao Pai. Eu espero ansiosamente pelo dia em que a gente vai estar sentado na mesa com o Senhor. Eu espero ansiosamente pelo dia em que os céus serão abertos. Eu já vi alguns vídeos do Big Bang, de uma reprodução do que seria o Big Bang e o estrago que ele fez na Terra. E cara, eu consigo imaginar a Nova Jerusalém descendo com a mesma intensidade. Eu consigo imaginar as Nova Jerusalém como aquele meteoro descendo, varrendo tudo, destruindo tudo, arrebentando com isso aqui tudo, cara. E trazendo novo, e trazendo novidade, e trazendo vida. Aonde as dificuldades, as adversidades dessa vida, aonde as angústias dessa vida não farão mais parte da nossa realidade, porque nós estamos do lado do Cordeiro. Você pode agradecer por isso? Você pode agradecer por isso? Uma outra realidade é que nós não estaremos sentados nessa mesa sozinhos. Uma outra realidade é que nós estaremos reunidos nessa mesa como um povo, aonde não vão existir pessoas sentadas à beira da mesa e outras pessoas sentadas atrás da mesa, aonde não vão existir mais pastores e ovelhas, diáconos, presbíteros, apóstolos, santos, querubins. Só vai existir povo, só vai existir noiva. Nós não estaremos reunidos mais por detrás de uma denominação ou de uma placa, mas nós estaremos reunidos como um povo, como uma igreja. Nós estaremos reunidos como a família de Deus. E é isso que nós somos. Então eu queria, cara, que você não só saísse do seu lugar e compartilhasse daquilo do corpo e do sangue de Cristo que está na sua mão,
mas que você possa olhar nos olhos de alguém e dizer assim, ó, eu sou um contigo, cara. E se o Espírito Santo te revelar alguma coisa, se o Espírito Santo te mostrar algo, cara, ministre sobre essa vida. Sai do seu lugar, abençoe a vida de alguém, compartilha desse momento, como se nós estivéssemos sentados à mesa naquele dia, como um povo. Seja um povo agora, seja um povo agora, abençoe o povo, abençoe a família de Deus, abençoe a igreja. Eu espero que eu possa ver sorrisos nos rostos. Espero que eu possa ver pessoas glorificando a Deus. Nós não estamos num velório, nós estamos numa celebração. Nós não estamos num culto fúnebre, nós estamos num momento de exaltação e glorificação. Nós estamos reconhecendo um Cristo vivo, não um Cristo morto. Rebalá, xaramá, serei, adere, caramás, saramá, reat. Nós estamos reconhecendo um Cristo vivo. Nós estamos reconhecendo um Cristo vivo. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, não uma aliança no seu sangue, mas uma aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. No vídeo vai ficar bom. Aí, só mais um pouquinho, porque eu sou surdo. Só mais um pouquinho. Vai, mais um pouquinho dá pra chegar. Só mais um pouquinho. Senão os caras não se mexem, meu. Tá bom, vai. É hora de virar o jogo. O sonho de viver melhor deixou de ser um sonho, realidade, porque ninguém vive de história. Quem é o homem pra que com Deus divida a glória? É a hora, Brasil, deixa de lado o fuzil, pois lá do céu ele viu, e quando menos agiu, quem me viu, sorriu. Quando o menino caiu, confundiu, quando viu que quem chorava sorriu. Transformação começa com o desejo de mudança. Renovação é tempo, renasceu a esperança. Mais uma vez, verá que os filhos Deus não foge à luta. Entre o dia e as almas, sabe o que tá em disputa? Se nossa luta não é contra sangue ou carne, que o amor seja a arma e a oração o alarme. Sócios secos levantaram hoje um pelotão, todos atentos esperando a ordem do capitão. Transformando gerações, gerando transformações, compondo mais que compondo em corações, sabendo que as ações geram bem mais que emoções, que caiam as ilusões, tocando os corações. Ei! Eu acho que dá pra aumentar só mais um pouquinho. Isso, você parou, Vaz. Então vai. Só aumenta um pouquinho, mais um pouquinho. Que aí só pros caras dançar um pouquinho, velho. Ei, aumenta. Vai, vamos ver o que dá, né? Ei, ei. Eu voltei pro jogo e dessa vez não mais pra perder. Pro você ver, os sofrimentos me fizeram crescer e entender que nem tudo na vida é um mar de rosas, nem tudo é verso e prosa. E pessoas são mentirosa, dolorosa, é a ferida causada no espinho da flor. A dor de ter um sonho roubado não me tornaram perdedor, sonhador. Hoje sempre e o sempre, aqui não acaba, mas a conquista eu sei, não acontece no passe de mágica. Abracadabra, carro de castelos, ouro e prata, príncipes, princesas, vida perfeita é conto de fadas. Aqui é vida real, onde no mundo o dinheiro impera. Falta de cobiça, inveja, orgulho, ganância e guerra. Vida moderna, quando o homem é cada dia insensível num clima
possível, contato só em outro nível, corruptível, a humanidade é. Desde o começo dos tempos e a tempo, o homem se perdeu e por fim, só falta um momento. Para a glória do rei, os comédias quiseram, mas não me prostrei. Deus restituiu o sonho roubado. Quem quis ver meu mal por Deus será julgado. Quem viu, mas voltei. Para a glória do rei, os comédias quiseram, mas não me prostrei. Deus restituiu o quem quis ver meu mal por Deus será julgado. E tá sem volta, tipo a volta dos que não foram. Minha vitória hoje eu sei que ainda sonham. E como sonham, e tramam para minha queda. Só se esqueceram que eu sou um filho da promessa. A inveja motiva o aprimoramento. Não negocio e nem enterro meu talento. Por um momento o sonho pareceu perdido, pós-sacudido, e hoje vivo o reinício, o recomeço de uma trilha complicada. Mas firme eu creio na glória da segunda casa. A Deus a honra, por mim redimida desonra. A Deus a glória, por eu sorrir como quem sonha. Quem sonha e corre, na vida obter a conquista. Quem tem preguiça analisa a vida das formigas. Minha vingança, eu sei que Deus virá depois. Hoje é a volta daquele que nunca se foi. Para a glória do rei, os comédias quiseram, mas não me prostrei. Deus restituiu o sonho roubado. Quem quis ver meu mal por Deus será julgado. Nem fui, mas voltei. Para a glória do rei, os comédias quiseram, mas não me prostrei. Deus restituiu o sonho roubado. Nem fui, mas tô de volta agora com escolta. Anjos à minha volta, é nós até a volta. As notas instigaram, as retiras brilharam. Os loucos pipocaram, juntas abandonaram o barco como Jonas. Tintim já foi pra lona. Hoje tão em coma e nós tá tudo em coma. A toda 1000 por hora, só esperando a hora. Em Deus não tem demora, chega a nossa hora. Na hora do aperto, quem me viu no perreio, ficou eu e o medo, o sonho e o desejo de ver tudo mudar, de ver o sol brilhar, a vida bela ficar e o sonho se tornar realidade. E a maldade ter o seu fim na minha vida. A ferida cicatriza junto com a agonia de observar a vida vale menos cada dia. Jesus tá voltando e está próximo dia. Fui, mas voltei para a glória. Os comédias quiseram, mas não me prostrei. Deus restituiu o sonho roubado. Quem quis ver meu mal por Deus será julgado. Nem fui, mas voltei para a glória do rei. Os comédias quiseram, mas não me prostrei. Deus restituiu o sonho roubado. Quem quis ver meu mal por Deus será julgado. Então quem é maior que o meu Deus? Me diz então, quem pode mais que o meu Deus? Ele nunca falhou e nem falhará. O que ele prometeu cumprido será. Então quem é maior que o meu Deus? Me diz então, quem pode mais que o meu Deus? Deus, ele nunca falhou e nem falhará. O que ele prometeu cumprido será. Quem foi que disse que pode mais? Quem quer bater de frente, corra atrás. Quem faz mais, diz pra mim. Quem pode carregar o nome de início e fim? Enfim, diz pra mim, pra quem é que todos correm no aperto e que sim, todos me dobrarão os joelhos. Quem cura os enfermos, traz vida à alma e no meio da tempestade diz: quem na palma das mãos tem escrito seu nome e lhe dá alimento quando está com fome? Nome sobre todo nome diz quem tem. O Deus que se tornou homem e foi mais além, porém sem tirar a ninguém, sem se tornar refém. Confrontou o pecado e mostrou o que é bem. E fez bem sem olhar a quem creu se deu bem. Ele é o maior sem disputa, quem crê diz amém. Então quem é maior que o meu Deus? Me diz então, quem pode mais que o meu Deus? Ele nunca falhou e nem falhará. O que ele prometeu cumprido
será. Então quem é maior que o meu Deus? Me diz então quem pode mais que o meu Deus. Deus, ele nunca falhou E nem falhará. o que ele prometeu. Cumprido será. Foi por mim, a justiça venceu. Foi por mim, por você, pro gentil, pro judeu. Prometeu, vai cumprir, pois não se esqueceu. E a pergunta é essa: Quem é maior que o meu Deus? quem doou com amor, perdoou com amor, devolveu a visão, trouxe a cura pra dor, mostrou ao mundo quem manda, quem não manda também. Disse luz, houve luz, ele é o próprio amém. Ele que era, é e que sempre será. Veio à terra, morreu e hoje a destra está. Tentou até afrontar, mas o esforço é em vão. Quem pensa em se levantar tem como futuro show. É tão grande em amor, como também em justiça. Tem a chave da morte, como o sopro divino. É o início, é o fim, às 16 é o refrão. Ele que escreve o sim, como assina o não. Então, quem é maior que o meu Deus? Me diz então quem pode mais que o meu Deus? Ele nunca falhou e nem falhará. O que ele prometeu, cumprido será. Então quem é maior que o meu Deus? Me diz então quem pode mais que o meu Deus? Ele nunca falhou e nem falhará. O que ele prometeu, cumprido será. Pum! É tipo rima Bagdá, minha palavra é mais pesada, granada soltar no ar. Pum! Segura! Vem pra colar, não espalhar, sou mais um soldado do esquadrão de Jeová. Me alistei no esquadrão, mais um soldado louco a serviço do leão, mas sempre prevenido com arma na minha mão. Só que aqui não é de fogo, é só boa informação. Se eu acerto onde acerto, nego, não é por nada, porque a rima é que nem míssel, aqui é teleguiada. Eu sei que é difícil entender umas paradas, mas missão é missão, preste atenção, não fala nada. Não faço pela dor, ó, eu faço é por amor. Eu nem entrei no time porque sou merecedor. Não corro atrás de bênção, nem quero que seja assim. Eu corro atrás de Cristo, atrás de mim. Então, quem é maior que o meu Deus? Me diz então, quem pode mais que o meu Deus? Ele nunca falhou e nem falhará. O que ele prometeu, cumprido será. Então, quem é maior que o meu Deus? Me diz então, quem pode mais que o meu Deus? Ele nunca falhou e nem falhará. O que ele prometeu, cumprido será. Pode passar, o tempo que for vai acontecer. Não é homem que minta, nem filho para se arrepender. Para você ver e crer, o que ele disse fará. Ei, esse meu Deus não vai te abandonar.